Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Por isso, quanto mais consciente está o artista do dom que possui, tanto mais se sente impelido a olhar para si mesmo e para a criação inteira, com olhos capazes de contemplar e agradecer, elevando a Deus o seu hino de louvor. Só assim é que ele pode compreender-se profundamente a si mesmo e a sua vocação e missão. Aquilo que vivemos pode até parecer não muito bom aos nossos olhos, mas Deus age sempre e em tudo. É preciso pegar os altos e baixos da vida e saber aproveitar muito bem de cada situação para criarmos resiliência e substância para toda a nossa vida. Por isso, é preciso aprender a superar tudo aquilo que nos acontece. Hoje sou feliz, a cruz vazia está, o teu sangue me lavou, purificada está a minha alma. E é por isso que com muita alegria eu quero acolher aqui nos nossos bastidores da vida do Gente de Fé, a Andréia. Bem-vinda! Que Deus te abençoe. Andréia Salles. Isso. Bem-vinda, Andréia. Obrigada, Padre. A alegria é minha. Eu sempre tenho acompanhado o programa e é uma experiência, a gente se alimenta desse programa. Muito bom mesmo. É uma satisfação estar aqui. Que bom. É uma alegria para nós porque nessa nossa nova temporada estamos conhecendo os bastidores da vida de vocês, né? Que muitas vezes pode ser confundido. Por exemplo, as pessoas estiverem cantando, estiverem na missão, pregando, enfim, tantas coisas, mas por trás de tudo isso tem uma esposa, tem uma filha de Deus, tem alguém que viveu experiências difíceis, enfim, tudo isso. E por isso que nós queremos trazer um pouquinho para quem nos vê, de falar que vocês são normais. Né? Sim, muito. Normais, como todos nós somos. Mas dentro dessa realidade da normalidade, de onde você veio? Quem é você? Quais são as suas raízes? A minha raiz é muito simples. Meu pai e minha mãe, professores de um distrito chamado Malu, onde eu nasci e experimentei a fé. Ali que Malu eu comecei. Fica em Malu, Paraná. Paraná. E distrito de Terra Boa. Hoje eu moro em Cianorte. Depois que eu casei, fui para Cianorte. Mas em Malu foi o começo de tudo. Tanto que meus pais eram catequistas, meu pai tocava na missa. E aí que eu comecei a fazer a experiência com Deus e a canção. Eu dormia no banco da igreja, padre, pra você ter uma ideia. Porque meus pais sempre muito envolvidos, né, na comunidade. Então, é um tempo que eu guardo com muito carinho, uma infância muito feliz mesmo. Então, essa base familiar cristã, católica e a música estiveram já desde os inícios? Desde o começo, tanto por influência do meu pai e da minha mãe, pelo lado espiritual, e meu pai na música. Então, eu participava do coral na igreja, eu fui catequista, coordenadora de grupo de jovens, de adolescente. Eu era muito envolvida e sempre com muito prazer. Minha vida era daquela forma. Eu não tinha outra coisa. Ali naquele lugar, numa cidade tão pequena, não tinha outras coisas para mim fazer, para a gente fazer, os jovens. E o que eu me satisfazia era servir na igreja, né, na Capela São Rafael. Sim. Com o tempo, eu fui aprendendo a cantar, desenvolvendo. Meu pai também tinha um trabalho secular. E foi onde também eu pude conhecer, fazer experiências na música popular brasileira, mas sempre junto com meu pai, sempre voltado
a família, graças a Deus. E na adolescência eu fui experimentando mais ainda através do convite do Padre Fábio de Mello, que aí ele me convidou para gravar no seu primeiro CD. E aí foi que eu fui conhecer um pouquinho mais da música, né? Mas antes era assim, muito simples minha vida. E dentro dessa realidade que você falou aqui, como criança, como adolescente, como jovem, você sempre teve essa base familiar, essa base, digamos assim, até como conceitos, como valores, né, dentro da sua família. E tudo aquilo que chegava para você de fora, né? Porque como jovem numa escola, como jovem tendo acesso a inúmeras outras coisas, como era conviver com as outras propostas, vamos dizer, cristãs ou anticristãs, e a proposta que você tinha no berço? Como que era isso dentro da jovem, da adolescente Andréia? Sempre um desafio para o jovem, por tantas convites do mundo, tanto na questão mesmo de cantar a música secular. Eu tinha o cuidado em escolher as músicas. Eu não cantava qualquer música, mas as pessoas vinham pedir, você tinha que cantar essa música. Aí já era uma escolha que eu tinha que fazer, já era difícil. O comportamento, eu sempre fui, tanto que eu fazia o caminho para ser religiosa na adolescência, de tanto que eu era realmente envolvida. Então, sede de Deus. Muita mesmo. A vontade de ser missionária não era nem pela música, era antes disso, né? Então, o mundo para mim ficou assim, foi difícil, mas de certa forma eu tinha um olhar tão voltado para as coisas de Deus que eu passei tranquila essa fase. Não houve convites fora daquilo que eu já vivia. E aí dentro disso, então, a sua vida nunca teve problemas? Não, até aí não. Até aí não, por quê? Depois tiveram alguns? Aí começa também, nossa família teve um problema financeiro, nós perdemos tudo que nós tínhamos, tivemos que nos mudar de cidade, e aí foi um novo tempo na nossa vida. Foi a primeira vez que a gente se deparou em família, ou até eu mesma, com uma situação difícil. E Deus não pagou a conta de vocês? Não. Porque às vezes a gente escuta, eu falo muito isso, principalmente nas missas, Deus não vai pagar a nossa conta. E às vezes a nossa fé é tão imatura, tão pequena, às vezes, que nós vamos ter uma religião de comércio. E, infelizmente, hoje tem tantas pessoas, né? Sim. Tem tantas denominações que fazem isso. Venha para cá e suas contas vão ser pagas, venha para cá e a sua vida não terá problemas, enfim. Mas você, como a base familiar cristã, seus pais levaram você... Você tem mais irmãos? Um irmão. Um irmão. Então levaram vocês, né? E de repente pedem tudo ao ponto de ter que mudar do lugar. E Deus não pagou a conta, então? Não pagou, mas nos deu forças. Nos unimos ainda mais na fé. Nós mudamos numa cidade, em Maringá, ao lado da igreja. Uma quadra da igreja. Vocês saíram de Malu, foram para Maringá. Foram para Maringá, na Nossa Senhora da Liberdade. E ali a gente se envolveu ainda mais, porque era o que estava sustentando a gente naquele momento. Foi a hora que a gente viu que realmente nós precisávamos de Deus mais do que nunca. E como eu disse, a gente sempre buscou isso em família. Nossa família é muito unida. E aí a gente foi conseguindo atravessar todo esse momento, esse período difícil, né? Foi também quando, antes disso, na verdade, foi o convite do Padre Fábio. Eu já tinha participado do CD dele, já tinha tido essas experiências na música. Como é que ele te conheceu? Foi em Malu, ele foi frater em Terra Boa, que é a cidade ao lado. E eu estava cantando numa lanchonete, padre, numa pizzaria. É mesmo? Eu e meu pai. E ele chegou com os seminaristas. Na verdade, um seminarista disse para mim, eu vou levar um padre cantor lá, um frater cantor para te conhecer. E quando ele chegou, eu fiquei na minha, cantando, né, as minhas músicas. Terminou, ele foi embora. Música tipo som de barzinho, MPB, essas MPB. coisas assim. Eu estava cantando Laura Pausini na época. Olha só. Eu gostava tinha um cuidado com isso. Quando
Durante a semana eu estudava, fazia magistério em Terra Boa. Ele chegou na porta do colégio, da minha sala, me chamou e me fez o convite para participar do CD dele. Eu não esperava aquilo, né, de maneira alguma. Eu tinha um sonho de um dia gravar CD, porque eu via na televisão, mas não tinha nem noção de como fazer o caminho para chegar a realizar isso. E ele veio, que eu falo que foi Deus quem começou o processo todo aí. Então, gravamos, fizemos alguns eventos juntos e depois então eu vim para Maringá, foi nessa época. Perdi o contato com ele porque ele se mudou para São Paulo, mas eu tive uma experiência muito bacana depois disso, que foi o Festival da Canção Nova, padre. Em 2002, se eu não me engano, eu fiquei sabendo do festival e me inscrevi com uma música chamada Silêncio. Eu vim para São Paulo, eu vim para Cachoeira Paulista, assim, sem saber o que era direito aquilo tudo. Mas falei, vou lá, Deus chamando. Essa música é autoria sua? Não, de um amigo meu. Eu pedi para ele, falei, olha, tem uma oportunidade de você mostrar a tua música. Ele falou, tem uma música aqui. Tinha ficado 5 anos engavetada. E ele me apresentou ela, eu não confiei muito não. Eu falei, será que é a música para festival? Mas a gente veio e era meu aniversário. E aí, quando a gente subiu no palco da Canção Nova, no festival, as pessoas ficaram emocionadas, a gente sentiu a força dessa canção. Ela veio ser a vencedora no final de tudo. Nós estávamos com um violão, uma craviola e eu no vocal, apenas nós 3. E aí eu vi a força do chamado de Deus, mais uma vez, na minha vida. Padre Fábio, que até então era só o Frater Fábio, que não era o Padre Fábio de hoje, né? E te ver cantando numa lanchonete, né? Numa pizzaria. Mas, como você bem disse, usado por Deus, faz este apelo, digamos assim, esse chamado. Foi a partir daí que você começou a mudar o seu estilo musical, somente estilo musical religioso, ou você ainda continuou nisso? Como é que ficou? Ainda eu fiquei nesse processo de cantar música secular. Até porque era uma forma de também você ter um sustento, uma renda. Isso. Mas depois entrei num grupo chamado Voz de Deus. Aí foi quando eu casei. Quando eu casei, eu fui morar para Cianorte e comecei a participar, ser vocalista do grupo Voz de Deus. E aí foi que eu comecei... De Cianorte já mesmo. De Cianorte. O grupo é lá de Cianorte mesmo. De Cianorte. E aí a gente fez todo um trabalho, fiquei 6 anos, mas mais uma vez senti o desejo nesse momento, eu estava começando a entrar numa crise existencial, uma crise mais... eu digo que eu entrei numa profunda depressão mesmo, nesse período. Depois que eu saí, fiquei alguns anos sem cantar. Já casada? Já casada. Que é outra história também, porque quando eu me casei, estava tudo marcadinho, certinho. No domingo, a minha sogra teve um infarto e faleceu. Então, o casamento... Quanto tempo antes do casamento? 1 semana. Uma semana antes do casamento. Antes. Na segunda-feira nós estávamos enterrando ela e no sábado nós estávamos casando. A minha família é toda de músicos, os amigos todos músicos, iria ser uma grande festa. Por fim, nós fizemos ainda, só cumprimos o que teria que acontecer, né? Devido ao luto da família, meu esposo entrou numa situação muito delicada, não conseguia se alegrar com a situação do casamento. Claro, né? E então, eu digo que a gente viveu um ano de luto, para depois nós vivemos o nosso casamento, o nosso matrimônio. Ele também era de caminhada? Ele também era, sim, sempre frequentava a igreja, sempre participava? Não tanto quanto eu. Entendi. Ele ia às missas. Sim. Mas aí, deixa eu entrar aqui. Nessa situação
mais uma prova de que a fé ela é questionada se nós não soubermos o que é a fé. Você é uma menina sempre boazinha, vamos dizer assim. Sempre pacata, com uma base familiar. Vieram as propostas da idade, normalmente. Veio essa situação financeira. Deus não pagou a conta, né? Como Não. você disse. Vocês não foram lá no outro dia e estava lá, ó, paguei a Não, conta. tá tudo certo, não. Tiveram que trabalhar, tiveram que pagar, tiveram que fazer tudo que tiveram que fazer, né? Aí, mais uma vez, essa situação de um casamento, creio eu, um sonho, né? Como para quem realmente é chamado ao casamento, é um sonho casar, não somente para a mulher, mas também para o homem. Sim. E veio essa situação toda. Que Deus é esse que você servia? Você não vai me responder agora não. Segura aí. Porque eu fico pensando quantas pessoas podem se questionar neste momento. Que Deus é esse que a gente serve? Que não impede dos lutos acontecerem, que não impedem das dívidas acontecerem, que não impedem dos sofrimentos chegarem. Que Deus é este? Compensa continuar servindo a este Deus? Responda na sua vida, neste nosso intervalo rápido. Daqui a pouco nós voltamos com mais gente de fé. Eu terminei o primeiro bloco perguntando a você: que Deus nós servimos? Que não impede que o sofrimento chegue na nossa porta, não paga as nossas contas e nem mesmo impede que o luto chegue. Que Deus é esse? Compensa permanecer servindo a este Deus? Compensa, Andréia, permanecer servindo a este Deus que você servia. E de repente acontecem coisas na sua vida. Compensa? Compensa, Padre. Compensa porque o meu simples modo de ver, e claro, a palavra nos diz, pega a tua cruz e me siga. Então, a minha fé não está baseada em sentimento, ela está baseada na própria palavra, que orienta muito firme isso. É uma palavra de ordem, pega a tua cruz e me siga. E contraponto da dor, Deus também dá a graça, a sustentação. É a hora que nós nos unimos mais, acontece o amor coletivo entre a família. Eu me lembro que quando, nessa semana antes do casamento, eu tive que me afastar de casa para poder ajudar, auxiliar a família dele. E eu vi a união. Deus estava ali, naquela forma de amar. Ou seja, o casamento de vocês foi na missa de 7º dia da mãe da sua sogra. Isso, dessa forma. E isso fez com que vocês se unissem ainda mais. Mais, muito mais. E o meu olhar para o meu matrimônio foi diferente daí também. Eu entendi como uma missão também. Mas você disse, você foi lá na frente, você voltou, que teve um momento em que você entrou numa depressão, né? Houve também esta situação do luto do seu marido. Você disse que você teve o seu marido somente 1 ano depois, né? Porque foi quando realmente ele foi deixando cair a ficha. Aí, vamos dizer, ele chega e você sai? Foi mais ou menos isso que aconteceu? Acabou sendo dessa forma, com um bom período ali de uns 6 anos, na verdade. Mas aconteceu isso, eu me vi numa situação que eu não conseguia olhar para o ser humano mais com confiança. Eu tinha desacreditado da música, eu tinha desacreditado, não de Deus, mas eu não, por exemplo, eu não conseguia ir mais à missa. Eu não conseguia ir à igreja, mas às vezes eu me retirava sozinha e ia no Santíssimo. Eu não conseguia estar no meio de pessoas. Eu ficava durante o dia trancada dentro do meu quarto, com a luz apagada, tudo fechado. Meu esposo chegava dia após dia, abria aquela porta, eu lá chorando daquela forma, ele falava,
eu não aguento mais ver você dessa forma. Você precisa reagir. Mas quando ele falava, você precisa reagir, me doía muito porque eu não conseguia. Não Você era, queria. Eu queria. Mas você não conseguia. Eu me cobrava. Durante esse tempo, foi um tempo que eu me cobrei demais. Eu dizia assim, meu Deus, o que eu vou deixar? Que semente eu vou deixar? Vai acabar assim? Minha vida vai ser dessa forma? Mas eu também não tinha mais coragem de levantar dali e buscar o meu sonho. Aí eu bloqueei meu sonho também. Entendi. Eu não conseguia imaginar, eu não conseguia sonhar, eu não conseguia sentir prazer em uma canção. Então eu fiquei dessa forma, foi bem doloroso mesmo, até que um dia, que foi o último dia assim, que eu cheguei no fundo do poço, que eu acordei, e aí que eu não queria levantar mesmo, mas aí eu comecei a pedir socorro. Socorro, Deus, socorro. No fundo da minha alma eu pedi socorro. E foi aí que eu acho que Deus me ouviu. Porque naquela madrugada, eu me levantei, meu esposo foi dormir, eu entrei na internet e li lá uma reportagem sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. E dizia que quem fizesse a novena receberia graça, e a forma que ela diria que realmente aconteceria a graça seria através de uma rosa ou de rosas que ela mandaria por alguém. Então, no meu desespero, vendo meu esposo desanimando de mim, e eu sem sonho nenhum, pensei, vai ser a última, ou vou tentar aqui. Então eu falei, Santa Teresinha, eu vou fazer essa novena, mas eu vou te pedir para que seja o Reginaldo que me entregue uma rosa vermelha. Porque Reginaldo, meu esposo. Seu esposo. Porque ele não tinha costume de dar rosas, né? Então eu falei, tem que ser Você ele. queria unir as duas situações. Eu queria colocar algo difícil. Talvez tenha sido um desafio que eu tinha feito, mas eu não sei nem que forma interpretar isso, padre. Mas foi foi um gesto de desespero que eu estava. Até dentro disso, porque muito mais do que a sua versão sendo contada agora, tem a versão do Reginaldo, né? Naquilo que ele também experimentou frente a isso tudo que você estava vivendo. Eu não sabia que a Andréia tinha feito a novena de Santa Teresinha. E numa bela tarde, um amigo me ligou pedindo para que eu fosse buscar uma rosa vermelha. E que quando eu chegasse com essa rosa em casa, eu fizesse uma oração. E que após essa oração, essa rosa exalaria perfume para o resto da nossa vida. E assim fiz. Busquei a rosa vermelha, cheguei em casa, me ajoelhei e comecei a oração Ave Maria. E quando eu comecei a oração, eu olhei do lado, a Andréia estava em prantos. Chorava e chorava muito. E foi aí que ela me contou que tinha feito a novena para Santa Teresinha, que a partir daquele momento ela sentia que o céu entrava nessa casa. E que tudo mudaria a partir dali, através da novena de Santa Teresinha. E assim foi. A Andréia, aquela Andréia que vivia na cama, que vivia na escuridão, que não queria estar no meio das pessoas, que muitas vezes nem queria ir à missa, quando chegava no meio da missa já queria ir embora, voltar para casa. Hoje, evangeliza para essa multidão. Leva esse perfume da rosa de Santa Teresinha para tantas pessoas. Evangeliza por todo o Brasil. E nós acreditamos que foi através da novena de Santa Teresinha que tudo isso aconteceu. E eu, como esposo, desejo a você, Andréia, muito sucesso, muita fé, muita alegria e muita confiança em Santa Teresinha. Minha esposa é meu apoio. É, né? Pode vir cá, pode entregar aqui, não tem problema não. Porque ela estava emocionada, né? Uma coisa era o que ela estava contando. Outra coisa é o que você vê ele falando, né? E aí essa Andréia prostrada levanta, né? Volta à vida. Volta à vida. Recupera mas e aí?
Tudo correu no mar de rosas de Santa Terezinha? Tinha o cheiro, tinha a fragrância, né? Mas a cruz estava junto sempre. Então eu entendi, já com todas as experiências passadas, Sim. que tudo caminha junto. O joio e o trigo andam, né? Crescem juntos. Mas essa experiência me deu tanta força e tão forte a presença de Deus, foi como se eu visse realmente a presença de Deus a partir daquele momento. Então, me deu muita força e vontade, coragem mesmo, Padre, que eu não tinha antes. Sim. Eu não tinha antes. E, inclusive, dentro de tudo isso, a gente conseguiu gravar o CD. Um dos pedidos que eu fazia para ela, que eu fiz 5 pedidos, mas um que eu fiz era sempre o último. Eu falava: Santa Terezinha, se Deus tiver alguma coisa para o meu ministério, se for realmente a vontade de Deus que Ele queira usar o meu talento que Ele me deu, então me mostra o caminho. Era um dos pedidos que eu fiz para ela. E aí a gente conseguiu, então, até que conseguimos gravar o CD. E uma das canções que chegou nesse CD se chama Nova Chance. Que fala, porque vou parar e me entregar, desistir de tudo sem tentar. Vou lutar, vou ser vencedor. Ele me deu uma nova chance. Então, a partir de hoje, eu abraço essa nova chance que Ele me deu. Né? Ele colocou novamente esperança em meu coração. E tudo que era maravilhoso antes, hoje, se tornou muito mais, muito mais. Eu tenho prazer em sair da minha casa para evangelizar, para falar, para cantar, para pregar. Eu faço isso com muito mais vontade e fé, porque eu sei no que esse Deus que me levantou. Tanto que eu falo para as pessoas, se eu estou falando isso para você hoje, é porque eu experimentei. E é diferente quando você experimenta, né? Sim, claro. Você sabe o sabor que tem. E assim, Não é somente na teoria, né? não. Você experimentou na sua carne isso. Sim. E você fala de uma nova chance, eu até gosto muito de trazer isso em confissões, principalmente, que são 2 realidades que a confissão nos dá. Primeiro, a alegria de uma nova chance. Deus me dá ali uma nova chance, mas não só na confissão, em nos levantar de uma prostração que nós nos encontramos, numa situação de uma cura que possa ter acontecido, enfim. Mas, ao mesmo tempo, esse é o primeiro sentimento, essa alegria da nova chance. Sim. Mas essa nova chance também nos dá uma responsabilidade. Muito grande. Porque não sabemos se teremos a próxima chance. Verdade. Chegará um dia em que nós não teremos mais essa nova chance, porque já estaremos diante do justo juiz, e que essa nova chance não teremos mais. Então, ao mesmo tempo, a alegria, e que bom, né? Temos uma nova chance, mas essa nova chance também tem que nos levar a essa responsabilidade. Nós não sabemos se teremos a próxima. Então, por isso que eu preciso aproveitar e aproveitar bem esta como nova chance. O Reginaldo trouxe essa situação, você levantou, mas também houve uma situação que foi o fruto do amor de vocês. O que aconteceu? A gente queria ter um filho, eu sempre gostei muito de criança, muito mesmo. Tanto que eu fiz magistério, porque eu gostava. E o sonho de ser mãe, de completar a família, viver essa experiência. E não consegui, a gente já estava com 8 anos de casado, 8 anos. E até que um dia uma vizinha minha chegou com um copo de água, falou: olha, o padre Marcelo benzeu, disse para quem quiser engravidar, toma essa água. E eu, na fé, né, tomei, né, e passou um mês, eu engravidei. Só que eu não sabia que estava grávida. Eu fiquei com um problema, eu tinha um problema no útero, que eu achava que era devido àquilo, que eu não estava, eu estava com problema. E aí eu comecei a sentir dores muito fortes numa manhã, eu fui na médica, e ela falou: olha, você está grávida, mas vamos fazer ultrassom. Constou que eu estava grávida de 3 meses,
mas que era uma gravidez ectópica, que é na isso? trompa. O feto não vai para o centro do útero, né? Sim. E o médico falou, olha, você está grávida, mas você tem que tirar. O quê? Já balançou tudo a minha cabeça. Na hora que você soube da notícia que estava grávida, você soube que não podia iria continuar. prosseguir. Isso. Mas sabe aquela situação assim, ele que está falando. Pera lá, deixa eu ver isso direito. Sim. Voltei na médica e ela disse que realmente era uma gravidez ectópica, que não teria condições de continuar. Eu disse que eu não iria fazer aquilo. Ela falou, você está com uma bomba relógio dentro de você. Se você não for agora, você vai morrer aqui ou na sua casa. E foi um choque aquilo para mim. Eu voltei para casa chorando. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu não vou tirar essa criança, não é vontade do Senhor, eu sei que não é. Liguei para um padre amigo meu. Sim. Padre Carlos, o que eu faço? E ele comentou que nessa situação, a igreja entende que a mãe, como está correndo risco de vida, não tem outra oportunidade. Eu teria que fazer a cirurgia. E eu não fiquei contente com aquilo, não fiquei. Eu fui ainda muito triste e tive que fazer todo o procedimento. Quando eu estava no centro cirúrgico, saíram todos os médicos, eu fiquei sozinha, eu não estava sedada. Chegou uma mulher, colocou a mão na minha cabeça, rezou para mim. Essa mulher estava sem luva, sem máscara, sem touca, com uma roupa branca. Saiu. No que ela saiu, entraram todos os médicos, como se eles saíssem para ela estar ali comigo. Eu tive todo o procedimento da cirurgia e voltei para o meu quarto. Enquanto ela rezava, um detalhe, eu senti uma paz no meu coração. Foi acalmando aquele desespero. Ela falava que Jesus estava comigo e foi acalmando aquela dor. Tanto que eu falo que até hoje eu não engravidei mais. Nós vamos fazer 16 anos de casados. Eu não engravidei mais, mas eu não tenho um desespero. Eu sei que se for da vontade de Deus eu vou engravidar, mas eu não fico com essa dor no meu coração, desde aquele momento. E quando eu saí do hospital, eu queria saber quem era aquela mulher. Eles me falavam, a enfermeira disse que não existia ninguém. Ali não pode entrar sem máscara, enfim. Eu sei que foi um sinal do céu para mim, mais uma vez. Eu vou voltar aqui primeiro. Nós vamos para o intervalo, mas quero deixar para você pensar. Você sabe quem era essa mulher? Nós sabemos quem era essa mulher. Como que se deram todas as coisas? Nós sabemos. E você sabe? Essas visitas inesperadas e inexplicáveis. Padre, mas eu nunca tive. Deus fala nos fatos. O que Ele tem falado para você? Pensando, daqui a pouco nós voltamos. Que mulher era esta? Que entrou ali no centro cirúrgico, naquele momento em que a Andréia estava nas mãos de uma equipe médica. A equipe médica sai, chega essa mulher, reza por você. E não somente reza, mas ali também te dá alguns fachos daquilo que iria ser os seus próximos passos, como missão. Quem era essa mulher, André? Eu senti o carinho dessa mãe. Eu tenho certeza, porque é tão forte. É tão forte que um dia eu fazendo um retiro, eu disse assim, meu Deus, eu quero sempre falar o que é a verdade. Eu não quero contar história. Eu quero falar a verdade, porque eu sei que eu vou ter que dar testemunho, eu vou ter que dar, vou ter que falar para Deus, diante de Deus, o que eu vivi.
E eu disse assim para ele, numa madrugada: era Maria? Se for Maria, me dê um sinal, por favor. Eu não posso dar esses testemunhos sem ter essa certeza. De manhã, eu fui para o retiro, segundo dia de retiro. Chegou um amigo meu, ele tem problemas mentais, desculpa. Ele chegou, me abraçou com muita alegria e ia saindo. No que ele voltou, ele falou: André, espera um pouquinho, eu tenho que te dar uma coisa. Tirou do bolso a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aquele momento eu fiquei mais uma vez, Padre, é tanta riqueza viver nos caminhos de Deus. Ele nos dá tantos mimos. Eu tive então ali a certeza que eu teria que continuar falar essa verdade que eu vivi. Naquele momento em que ela colocou a mão na minha cabeça, ela acalmou tudo que estava em meu coração, toda a ansiedade, toda a dor, todo o medo. Tanto que depois que as pessoas vinham me visitar no hospital, falaram: nossa, Andréa está tão bem, nem parece que passou por uma cirurgia. Eu estava tão feliz e plena. As palavras dela eram tão perfeitas. Enquanto ela fazia a oração, ela não gaguejava, era palavra uma ligada na outra, falando de Jesus. Até porque não era apenas uma cirurgia. Era uma mãe que estava ali com o seu filho morto, né? Ou para um procedimento, porque dentro da igreja é bom até deixar isso bem claro, porque o que a igreja diz é que se retire não é um procedimento abortivo, né? Mas que se faça ali a retirada das trompas, até porque depois que acontece isso, a trompa não tem mais utilidade, vamos dizer assim, e que o feto morra naturalmente, a criança morra naturalmente. Então, todo esse procedimento que estava acontecendo ali, então não era somente uma cirurgia. Não. Tinha uma maternidade ali. Sim. Né? Tinha uma vida, eram 2 vidas ali. Então, tinha tudo isso. E se não fosse uma intervenção do céu, você não poderia voltar resplandecente, como você está dizendo que voltou. Meu esposo, ele chora muito quando lembra dessa história. Ele disse assim: Andréia, sabe o que aconteceu ali? Nossa Senhora veio buscar nosso filho, dizer: fica tranquila. Sim. Naquele momento, foi assim, eu não sei mais o que dizer, assim, porque é coisa que eu senti, né? Algo que eu vivi. E é tão difícil, às vezes, expressar em palavras, mas eu senti o carinho materno dela. E ali naquele hospital já aconteceram outros casos parecidos, Padre. Sim. Então, a minha fé nessa presença dela é mais forte ainda. Nossa Senhora visita bastante aquela maternidade, aquele hospital. Isso. Aí começa uma missão. Essa missão de levar a verdade, de proclamar a verdade, de viver essa verdade. E para onde Deus tem te levado a proclamar essa verdade? Como Ele tem conduzido os seus passos nestes tempos? Como o Senhor mesmo disse, não foi apenas as flores, não foi apenas o perfume. Vieram os espinhos também. Né? Tem pessoas que vêm depois do meu testemunho perguntar: como foi? Porque elas também têm o desejo de sair daquela situação. Elas me perguntam: como que foi o processo? Eu falei: foi gradual, foi dia a dia, todos os dias, buscando, já com a fé reanimada, né? Mas buscando todos os dias. Hoje eu não paro na minha casa, porque todo dia tem missão. Todo dia, graças a Deus, eu tenho uma família que são nossos músicos, pessoas envolvidas nessa missão. Nós temos o André, tem a Karina, se eu for falar nomes eu vou ser injusta, né? Porque são tantas pessoas. A minha própria família faz parte disso tudo. Os meus pais estão comigo ali, vão comigo nas missões. O meu esposo é meu braço direito. Deixa eu só falar um negócio. Até não vou puxar a orelha não, mas até dizer: ai, da sua família se não fosse com você. Eles te
te iniciam nessa vida e depois eles iam deixar? De maneira nenhuma. Como é que é o nome dele, da sua mãe? Ricardo e Elza. Dona seu Ricardo, Dona Elza, Deus abençoe. E muito obrigado por vocês terem iniciado, né, a Andréia e o seu irmão, como é que chama? Alessandro. O Alessandro, na vida cristã, católica. Aqui o exemplo, né? Então, continuem mesmo. E se precisar puxar a orelha dela, façam isso, viu? Eles puxam. É muito bom ter a família assim. E a gente partilha tudo o que acontece. Aí a gente vê os frutos disso nos meus sobrinhos. Eles também buscando essa fonte, né? É uma riqueza que Deus dá pra gente. E fora os amigos também, que também são envolvidos na missão. E a gente viaja, padre, por todo o Brasil, onde nos chamam. A gente não escolhe missão. É grupo, é show de evangelização, enfim, nós estamos lá. Nós temos o compromisso com a evangelização. Nós sabemos que as pessoas estão sedentas. Meu Deus, vamos buscar. Aí eu falo, olha, vocês estão no lugar certo, é aqui mesmo, tá no lugar certo. Aqui está o doutor que vai curar, né? Está o remédio que vai curar todas as feridas da alma, da tua família, do casamento. Quantas famílias destruídas, não é? E dentro dessas pessoas, uma em particular se apresentou a partir daquilo que foi uma experiência que ele fez com o seu ministério. Ele quer falar com você alguma coisa aqui. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é André, eu sou aqui da cidade de Umuarama e eu tô aqui falar para vocês a minha experiência que eu tive com a Andréa Salles, né? Principalmente com a música Nova Chance. Eu estava passando um momento muito difícil da minha vida, um momento de problemas financeiros, familiares, com bastante dificuldade. E eu participei de um acampamento de oração, onde o tema era justamente a música da Andréia, que era Nova Chance. E ali, na missa de encerramento, quando ela entrou cantando essa música, veio como um tiro para mim, assim, bem no meu corpo, e eu repousei no Espírito Santo. E ali eu senti que Deus queria falar algo comigo com essa música. E passou os dias, tentei entrar em contato, falei com o esposo da Andréia e queria de alguma maneira contribuir para o projeto dela, que a gente sabe que a missão não é fácil, é difícil, precisa ter disciplina, precisa ter ajuda, apoio. Graças a Deus a gente entrou em contato e ali nós fizemos uma junção nesse momento, onde eu pude contribuir com a Andréia, ser um patrocinador desse projeto lindo, onde a gente gravou recentemente um clipe da música Nova Chance, e nosso objetivo é realmente atingir os corações, que as pessoas possam sentir aquilo que eu senti, uma transformação. A Andréia é uma pessoa ungida, uma pessoa sábia, então tenho certeza que ela vai muito longe ainda. André, Esse é o querido, André. nossa. A experiência que ele faz com o ministério que não foi desistido. Quando eu vi o vídeo, claro que eu vi antes de te mostrar, mas conhecendo um pouco daquilo que você iria contar, até naquilo que você foi história, enfim, todas essas tentações inclusive. Primeiro uma dívida, depois um luto de um casamento, no 7º dia você está casando, no 7º dia da sua sogra, depois toda essa realidade da tua gravidez. Ele, até como uma maneira de retribuir, hoje ele te ajuda, né, naquilo que são as necessidades próprias da missão, mas o fruto de um ministério que não foi desistido. Você teria todos os motivos para desistir. Eu terminei o segundo bloco dizendo: quem é este Deus que a gente serve? Que não impede dessas coisas acontecerem. Mas você não desistiu. Não. O que te leva para frente, André? É esse amor. É o amor pelas coisas de Deus, é o amor pela pessoa de Jesus. Ele é incrível. É difícil não se aproximar, conhecer Jesus
e não ficar encantado e falar, eu quero mais desse Deus. Eu quero viver as promessas que Ele tem. Porque a gente tem a consciência que não é aqui a nossa vitória. Quando eu canto na música, eu vou ser vencedor. Vou ser vencedor no dia a dia, claro, mas a nossa maior vitória, a busca do cristão, é o céu, Padre. E a gente sabe que se Ele dá tantas coisas lindas pra gente aqui, como não será no céu? E aí o Senhor me fala, né, a questão do André, a responsabilidade de eu ter fechado os meus olhos para as coisas de Deus, ter me fechado para as coisas de Deus naquele momento. Tudo que tem acontecido, que as pessoas vêm chorar no meu ombro, André, você tem me ajudado. Tem pessoas que me acompanham todos os dias, pedem oração. Eu vejo a responsabilidade dessa missão, desse dom, que é os talentos que a gente tem que multiplicar para Deus. Não pode enterrá-los. Não pode. É um pecado, porque através desse talento está surgindo situações para salvar almas de fato. Não é conversa, não é? Então, a própria Santa Teresinha, ela foi até o fim na missão dela. E através da missão dela, eu consegui me encontrar. E assim, por diante, através do Senhor. É assim a evangelização. Sim. Né? É um fermento, né? na massa, é o que dá tempero, é o que... E esse programa ele tem essa intenção primeira. Apresentar um Deus que faz milagres é fácil. O que Ele faz? Sim. Apresentar um Deus que permanece conosco, mesmo quando Ele não faz o milagre, já não é tão fácil. Ministrar, divulgar, anunciar este Deus que não faz só milagres, aí é muito difícil. E você tocou numa coisa. Se não for pela experiência de amor, nós vamos embora. Nós desistimos. Será que Deus não tem cutucado você? Você aí chorando os seus problemas, como diz, chorando as suas pitangas. Será que você não tem barrado a graça de Deus na sua vida e a partir da sua vida, na vida de tantas pessoas? Dê uma nova chance para você. Né, André? Dê uma nova chance. Tenha certeza. Deus fará acontecer na sua vida o plano dele. E qual é o plano dele na sua vida? Céu. É isto. Quero te agradecer muito. Teríamos mais tempo, mas não temos. Né? Teria necessidade de mais tempo, mas não temos tempo. E agora você vai subir ao palco e trazer para quem está em casa, não só um dom, mas um ministério que não foi desistido. Amém. Deus te Obrigada, abençoe Padre. e muito. Amém. Obrigado. Deus abençoe também. Hoje sou feliz, a cruz vazia está, o teu sangue me lavou, purificada está minha alma, Ele se entregou em meu lugar, me deu forças pra continuar, porque vou desistir. A cruz mais pesada carregou, com nosso pecado ela pesou muito mais, porque vou parar e me entregar, desistir de tudo sem tentar, vou lutar, vou ser vencedor. Ele me deu uma nova chance de ser melhor do que antes. Ele me deu uma nova chance de ser
melhor do que antes. Não posso deixar que a dor me consuma, pois o Senhor comigo está. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.